Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, dia 14 de agosto. Ministro Dias Toffoli marca 3 audiências virtuais de conciliação para tratar de terras ocupadas por indígenas. As reuniões vão ser as primeiras promovidas pelo Centro de Mediação e Conciliação do STF, criado este mês. E você confere ainda. O Supremo decide que medicamentos manipulados sob encomenda estão sujeitos à cobrança de imposto sobre serviços. Ministro Marco Aurélio nega pedido de afastamento do ministro da Economia, Paulo Guedes. Mais de 500 mil de pessoas já baixaram o novo modelo do título de eleitor digital. O presidente do Supremo Tribunal Federal marcou 3 audiências virtuais de conciliação para este mês em ações que envolvem a reintegração de posse de fazendas ocupadas por grupos indígenas. Os atos serão presididos por Márcio Antônio Boscaro, juiz auxiliar da presidência e coordenador do Centro de Mediação e Conciliação do STF. A primeira audiência será no próximo dia 25 para tratar da suspensão de liminar sobre a reintegração de posse na Fazenda Esperança, em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, ocupada por indígenas da etnia Terena. Já no dia 26, a audiência irá discutir a reintegração de posse de imóveis rurais localizados em Dourados, também no Mato Grosso do Sul, ocupados por indígenas de 3 etnias. A terceira audiência será no dia 27, para tratar da ocupação de indígenas em uma fazenda situada em Tamarana, no Paraná. O Centro de Mediação e Conciliação entrou em vigor na segunda-feira e busca a solução de questões jurídicas sujeitas à competência do STF, que a lei permita a solução pacífica. O Supremo Tribunal Federal decidiu em sessão virtual que o Imposto sobre Serviços, ISS, incide sobre medicamentos manipulados sob encomenda. Quem explica essa decisão para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O plenário virtual do STF julgou um processo envolvendo farmácia de manipulação e tributos. A discussão era saber que tipo de imposto deve incidir sobre os medicamentos manipulados e sobre aqueles que são ofertados pela farmácia de manipulação ao público consumidor, mas em prateleiras. Se o ISS, que é o tributo instituído pelos municípios, ou o ICMS, que é da competência dos estados. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o imposto devido é o ISS, porque é o único que deve incidir sobre o serviço de manipulação de medicamentos. Essa decisão ela foi tomada por maioria. Prevaleceu o voto do ministro Dias Toffoli, o relator do recurso extraordinário. Ele destacou que todas as etapas desempenhadas pelas farmácias de manipulação têm o objetivo de prestar um serviço sob encomenda. Há aí um caráter pessoal nessa demanda. Quanto aos medicamentos que são manipulados, mas ficam disponíveis ao público em geral, devem incidir o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Esse caso veio do Rio Grande do Sul, mas a partir desse julgamento do STF e da tese por ele firmada, todos os demais processos, em qualquer lugar do Brasil, que tiverem discussão semelhante, deverão ser solucionados com base nesse entendimento da Suprema Corte. O tema deste recurso ele é extremamente relevante, pois define para onde vai a arrecadação tributária. Portanto, a decisão do STF interessa a estados e municípios, pois o ICMS é o principal instrumento de arrecadação dos estados e a alíquota do ISS é inferior à do ICMS. Também põe fim a inúmeros conflitos sobre a incidência de tributos quanto aos produtos das farmácias de manipulação. Em outra decisão, no plenário virtual, o Supremo manteve a cobrança de ICMS na venda de componentes e embalagens para produtos que vão ser exportados. Por maioria de votos, os ministros negaram o recurso extraordinário encaminhado por uma empresa. O STF entendeu que a imunidade é válida apenas para envio das mercadorias para outros países. No recurso extraordinário, a empresa questionava uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e pedia que o ICMS fosse retirado das vendas feitas por empresas exportadoras. A empresa alegou que a Constituição prevê a isenção para operações que destinem mercadorias para o exterior. Mas, ao julgar o caso, o relator do processo, o ministro Dias Toffoli, afirmou que a norma da Constituição pressupõe a cobrança do imposto nas operações internas, uma vez que estabelece que o tributo será compensado com a utilização de créditos. Os ministros Marco Aurélio e Edson Fachin votaram a favor do recurso, mas os demais ministros acompanharam o voto do relator. O caso tem repercussão geral reconhecida,
Por isso, a decisão tomada pelo plenário vale para todos os casos semelhantes que estão na Justiça. Faltam 3 meses para as eleições municipais. Quase 148 milhões de eleitores de mais de 5.500 municípios brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Neste ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, teremos muita coisa diferente. Mas os cuidados com a segurança e com a saúde dos eleitores e dos profissionais que vão trabalhar no pleito são garantidos. Daniele, 17 anos, eleitora estreante da cidade de João Pinheiro, em Minas Gerais. Eu acho muito importante estar votando pela primeira vez, escolhendo alguém, porque é essa pessoa que vai estar falando por mim. A estudante conta que não há dúvida sobre o assunto do momento no município. Onde eu moro, já comentaram sobre as eleições e todos estamos com uma expectativa muito grande. E nesses 3 meses que antecedem as eleições, quem deseja se candidatar precisa seguir algumas regras. Uma delas é a de que, a partir deste sábado, não serão permitidas a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos na realização de inaugurações e nem a presença de candidatos a inaugurações de obras públicas. De 31 de agosto a 16 de setembro, as convenções partidárias serão realizadas. O registro de candidaturas segue até o dia 26 de setembro. E a partir de 27 de setembro será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Você confere as demais datas do calendário eleitoral no portal do TSE. Assim como as eleições municipais, elas foram prorrogadas em razão da pandemia do novo coronavírus. O primeiro turno está marcado para o dia 15 de novembro. Nestas eleições, quase 148 milhões de eleitores vão escolher prefeitos e vereadores para 5.569 municípios brasileiros. Então, outras medidas sanitárias foram tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para garantir a segurança e a preservação da saúde de quem vai votar e de quem vai trabalhar no dia do pleito. Nós instituímos uma consultoria sanitária composta pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, pelo Hospital Sírio-Libanês e pelo Hospital Israelita Albert Einstein, e eles estão estabelecendo os protocolos e os procedimentos de segurança para as eleições, inclusive a lista dos equipamentos de segurança com as respectivas especificações para a máxima segurança dos mesários. Também será avaliada a possibilidade de ampliar o horário de votação para que não haja filas. Outra decisão é a de não realizar a identificação biométrica, que poderia atrasar em cerca de 70% o tempo de espera do eleitor na sessão. Todas as medidas se estendem ao segundo turno do pleito municipal, marcado para 29 de novembro, nas cidades em que ele for necessário. O TSE publicou edital com as regras para que empresas possam doar à Justiça Eleitoral equipamentos de proteção individual e materiais necessários para a prevenção da transmissão do novo coronavírus durante as eleições municipais de 2020. O edital também trata da prestação de serviços de logística para a organização e entrega desses materiais. A preferência é para as entidades de classe ou representativas de categoria econômica. Não serão recebidas doações de partidos ou qualquer entidade político-partidária. Os interessados devem apresentar a manifestação de interesse com proposta de doação até às 7 horas da noite do dia 24 de agosto pelo e-mail doação eleições2020@tse.jus.br. Os produtos a serem doados são os seguintes: máscaras cirúrgicas descartáveis, frascos de álcool em gel 70%, protetores faciais, frascos de álcool desinfetante 70%, rolos de papel toalha e rolos de fita adesiva para marcação de distanciamento social, entre outros. E no próximo bloco, o ministro Marco Aurélio nega pedido do PDT para afastar temporariamente o ministro da Economia, Paulo Guedes. E depois no intervalo. A Constituição é como o oxigênio que você respira. Você inspira o oxigênio e nem percebe que ele está alimentando a sua vida. Com a Constituição é exatamente a mesma coisa. Ela regula suas relações jurídicas, regula a sua vida e você nem percebe. O
ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do PDT para afastar temporariamente o ministro da Economia, Paulo Guedes. O partido entrou com ação no Supremo para que Guedes fosse afastado até a conclusão das investigações sobre supostas fraudes em fundos de pensão. O PDT entrou no STF com arguição de descumprimento de preceito fundamental. Um dos argumentos do partido foi que, antes de assumir o cargo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tinha sido alvo de um inquérito que investigava a participação em supostas fraudes em fundos de pensão por meio de uma empresa que ele era sócio antes de assumir o cargo no governo. Mas o ministro Marco Aurélio negou o pedido, por entender que o afastamento temporário de Guedes não visa reparar uma lesão a preceito fundamental, e sim reforçar as possibilidades de êxito de tutela de interesse próprio. As eleições municipais deste ano vão ter uma nova versão do e-título, o título de eleitor digital. Lançado em julho, o novo modelo já foi baixado por mais de 500 mil de eleitores. A procura pelo e-título tem explicação. É que o título de eleitor digital é prático e está recheado de novas funcionalidades. Entre elas, a de possibilitar o cadastro como mesário voluntário e a checagem de débitos eleitorais. A versão atualizada do aplicativo foi lançada em julho para tablets e smartphones. Com o app, a Justiça Eleitoral economizou R$40 mil, já que reduziu a quantidade de impressão de títulos físicos e certidões. Os mais de 500 mil eleitores que fizeram o download do app de julho até agora também deixaram de gastar cerca de R$11, o custo médio para ir até um cartório eleitoral. A economia total para os cidadãos passa dos R$5,5 milhões. Você também vai perceber que o aplicativo ficou ainda mais seguro. Passou a exigir uma senha de acesso e não exibe mais a foto do eleitor, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Mas em breve, a imagem poderá ser inserida com autorização do eleitor. A gente deve evoluir o documento para que o eleitor insira esses dados no momento que está fazendo a emissão ou em algum momento durante a utilização do dispositivo, né, do aplicativo. Seja uma validação biométrica para a exibição da foto, seja no preenchimento de dados biográficos que vão aparecer depois no título emitido. Essa é a ideia. E com isso a gente preserva de forma mais adequada os dados do eleitor. E não para por aí. A expectativa é de que até as eleições o e-título também tenha uma central de notificação. Se você receba notificações gerais sobre a eleição, informações que sejam relevantes para o dia do pleito, e isso só vai estar disponível se você efetivamente baixar o documento e estiver com ele no dia da eleição. A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou inválido o vínculo empregatício reconhecido por um auditor fiscal do extinto Ministério do Trabalho. A autuação foi em Diadema, São Paulo. A empresa que integra o grupo econômico da Ambev foi multada pelo auditor fiscal em R$32 mil pela manutenção de 81 empregados terceirizados. Mas, em defesa, a empresa sustentou que os trabalhadores já estavam registrados pela prestadora de serviços e que não haveria vínculo empregatício, pois eles faziam uma movimentação de carga, que não é atividade fim da empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, entendeu que a atividade dos empregados se inclui no objetivo empresarial, que caracteriza a existência de pessoalidade e subordinação. A empresa recorreu ao TST. O relator na quarta turma, ministro Caputo Bastos, considerou que a competência para definir o vínculo empregatício é da Justiça do Trabalho. O ministro observou que a questão vai além da mera constatação e exige enfrentamento da matéria. Sendo assim, a quarta turma desconsiderou a autuação aplicada pelo auditor fiscal. O Superior Tribunal de Justiça alterou a jurisprudência e estabeleceu prazo prescricional de 10 anos em casos de restituição de contribuições feitas indevidamente para o Fundo de Previdência Complementar Privada. O entendimento foi aplicado pelos ministros da terceira turma no julgamento de processo em que empregados de uma concessionária de energia elétrica de São Paulo pediam um ressarcimento dos valores cobrados pela Fundação de Previdência Complementar. De acordo com o processo, os empregados pagavam por um plano complementar que posteriormente foi convertido em outro, sem os benefícios contratados. Por isso, eles entraram na justiça pedindo o fim dos descontos e a devolução dos valores cobrados durante 20 anos.
Em primeiro grau, o juiz acolheu o pedido, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença por entender que o prazo de prescrição para restituição é de 3 anos. O caso chegou ao STJ, onde o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que o prazo prescricional de 3 anos era aplicado pelas turmas de direito privado com o fundamento de enriquecimento sem causa da entidade previdenciária. Porém, recentemente, a Corte Especial definiu que é de 10 anos o prazo de prescrição para o ajuizamento da ação de repetição de indébito por cobrança indevida de serviços de telefonia não contratados. Julgamento que, para o relator, tem semelhança com o caso em análise pela turma, por também ter sido feita cobrança indevida de contribuições. Sanseverino ainda destacou que a ação de enriquecimento sem causa cabe apenas quando a cobrança indevida não tiver causa jurídica, e neste caso tem. Seguindo o entendimento do relator, a terceira turma decidiu pela incidência da prescrição de 10 anos. E em Minas Gerais, a unidade da Advocacia Geral da União em Juiz de Fora faz a digitalização do acervo administrativo. Sustentabilidade, menos papel, mais transparência. A Procuradoria Seccional Federal em Juiz de Fora, Minas Gerais, digitalizou todo o acervo administrativo. São ordens de serviços, atas de reuniões, memorandos, portarias. 10 anos de material, tudo digitalizado. 2.300 folhas de 700 documentos. A medida, além de cooperar com o meio ambiente, facilita o acesso aos arquivos. A AGU, assim como toda a administração pública, tem buscado iniciativas como esta. A Procuradoria Seccional de Juiz de Fora concluiu o trabalho de digitalização de mais de 700 arquivos físicos. São mais de 2.000 páginas digitalizadas e juntadas no SAPES. Com isso, nós ganhamos espaço físico, desburocratizamos o acesso aos documentos, ganhamos em rastreabilidade, tudo nos moldes do decreto 10.278 de março de 2020 do governo federal. Então, é um passo importante para a desburocratização, a virtualização dos documentos e também a prevenção ao coronavírus, uma vez que os documentos físicos são vetores do vírus. Com isso, nós ganhamos em vários aspectos. A ideia foi tão exitosa que nós faremos a digitalização de todos os documentos. E a seguir, Justiça nega pedido de indenização a passageiro que teve o horário do voo alterado por causa da pandemia. Voltamos já. O artigo 226 da Constituição Federal diz que a família tem especial proteção do Estado, prevendo normas de inclusão, liberdade e participação na sociedade, as quais são essenciais nas relações humanas e jurídicas. A Justiça do Distrito Federal negou o pedido de indenização feito por um passageiro que teve o horário de voo alterado por causa da pandemia. De acordo com a juíza que analisou o processo, o motivo da mudança é considerado como força maior. No processo, o passageiro afirmou que só percebeu a mudança no horário do voo no aeroporto e que a alteração fez com que ele chegasse ao destino com mais de 10 horas de atraso. Por isso, pediu indenização por danos morais e materiais. A empresa aérea afirmou que o passageiro poderia cancelar a passagem ou alterar a data da viagem e que o atraso foi provocado por mudanças feitas na malha aérea por causa da pandemia do coronavírus. Ao julgar o processo, a juíza entendeu que a pandemia do coronavírus é um caso de força maior e que não há responsabilidade da empresa porque não houve falha na prestação do serviço. O pedido de indenização feito pelo passageiro foi negado. Em Mato Grosso, a telemedicina tem auxiliado no combate ao coronavírus nas unidades prisionais. Em Cáceres, interior do estado, os médicos atendem os presos por videochamadas. A médica no monitor de um computador e o paciente do outro lado da tela. Em Mato Grosso, a tecnologia tem sido aliada da justiça no combate à Covid-19. Na comarca de Cáceres, a telemedicina nos centros de ressocialização é uma realidade. A equipe que está na cadeia, elas aferem a pressão, a temperatura, elas nos passam dados de oximetria, todos os dados que elas conseguem obter do paciente. Então, a partir desses dados
e da teleconsulta, a gente consegue elaborar uma hipótese diagnóstica e tratar o paciente mesmo à distância. As consultas virtuais são resultado de uma parceria entre o Poder Judiciário de Mato Grosso, a Unemate e a Prefeitura Municipal. Nós podemos desenvolver habilidades tanto para os alunos futuros médicos, como também atender uma necessidade que é muito evidente na população carcerária da cidade de Cáceres e em todo o estado de Mato Grosso. Nós prestamos um serviço de atendimento médico e todo o tratamento através do kit Covid dos medicamentos para 250 reeducandos que estão dentro do município de Cáceres. Isso tem influência direta na segurança pública e na tranquilidade social, porque reduz diretamente o risco de resgates, o risco de fugas dos recuperandos. Para reforçar a doação de leite materno, está sendo realizada a campanha Agosto Dourado. Segundo especialistas, nesta época de pandemia da Covid-19, a garantia do direito à amamentação ganha ainda mais importância. Em Brasília, a fachada de prédios públicos está assim, dourada. A iluminação especial é para chamar atenção para a campanha Agosto Dourado, que incentiva a doação de leite materno e a amamentação. Além de estreitar o vínculo afetivo entre mãe e filho, a amamentação fortalece o sistema imunológico do bebê. Segundo a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida contribui para proteger o bebê de infecções, doenças alérgicas e ainda melhora a capacidade respiratória. O leite materno traz benefícios também para a saúde da mãe. A mulher que amamenta, ela tem menor risco de depressão pós-parto, menor risco de sangramento pós-parto, e a amamentação tem um efeito protetor ao câncer de mama e o câncer de colo de útero, quando associado a outras boas práticas. Outro ponto importante que não podemos esquecer é a importância do leite materno para os bebês prematuros e a importância da doação de leite humano. Bebês prematuros que estão doentes, internados nas nossas UTIs neonatais, eles estão muito mais susceptíveis a doenças e infecções. E o leite materno vai garantir uma proteção a mais, diminuindo inclusive o tempo de internação. Por isso, no Brasil, o direito de amamentar é garantido por lei. A legislação brasileira sobre isso assegura a proteção ao aleitamento e o direito à amamentação da criança, por meio da Constituição, que assegura esse direito à amamentação, bem como a garantia de emprego durante o período de lactação. A CLT, por sua vez, assegura o direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais para a amamentação da criança. Além disso, o ECA prevê expressamente o direito à alimentação da criança, bem como estabelece que o poder público, as instituições e os empregadores devem oferecer condições adequadas para a amamentação. A legislação também regulamenta a doação de leite humano e o Ministério da Saúde incentiva a prática. Com isso, o Brasil é considerado pela rede global de bancos de leite referência mundial. A coleta é feita com baixo custo e alta tecnologia. São 225 bancos de leite humano em todo o país. E por ano são coletados e processados pelo menos 150 mil litros. Pode até parecer muito, mas atende apenas 65% dos bebês prematuros. E nessa época de pandemia, a doação de leite humano é ainda mais importante. A mãe do pequeno Daniel sabe bem disso. Ela conta que o bebê nasceu prematuro e há quase 3 meses está na UTI. O segredo da recuperação é a amamentação. Ele ganhou peso, envolveu, está crescendo com a ajuda do meu leite e do leite de outras mães. O leite é importante. Da vida, para crescimento, vale a pena. Amamentar é a base da vida. Qualquer mulher que esteja amamentando pode ser doadora e o procedimento é simples. Para mais informações e também para a retirada do kit de coleta de leite humano, basta procurar o banco de leite mais próximo ou ligar no telefone do Ministério da Saúde no 136. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana.